Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja conosco. Dando continuidade hoje ao seminário sobre obsessão e desobsessão, a Casa Espírita, a Semente Cristã, está realizando esse mês de julho. Nós vamos conversar, apresentar a vocês a questão da profilaxia das obsessões e a terapêutica espírita para essas obsessões. Nós já, em apresentação passada, relatamos a vocês que as obsessões existem e ainda perduram aqui entre nós, no nosso planeta Terra, porque ainda existe a imperfeição humana. As obsessões, nós bem sabemos, essas situações de amargura, de dor, de sofrimento, que nos acompanha muitas vezes em períodos de nossas vidas, e que é uma verdadeira epidemia na atualidade, no nosso mundo aqui material em que estamos reencarnados. Obsessões de todas as matizes, de todas as formatações. Obsessões que engendram processos dolorosos, acarretando a escravização do ser, a penúria da alma, a sombra do espírito. Nada mais justo do que a doutrina espírita trazer para nós o compêndio de aplicação para esses processos de dor, esses processos de fragilidade da alma, do espírito que tenta se emancipar do egoísmo, do orgulho, de todas as suas macetas. Então a doutrina espírita, primeiramente através do Livro dos Médiuns, com Allan Kardec, vem nos dar explicações, caminhos, para que nós espíritas possamos nos tratar, para nós bem tratarmos aqueles irmãos que adentram a casa em processos dolorosos do sofrimento por obsessões terríveis. A literatura espírita também está repleta de espíritos que vêm ao nosso encontro, de autores espíritas, nos trazer diretrizes seguras para que a gente possa dar segmento curativo terapêutico para os processos obsessivos. Nós colocamos profilaxia terapêutica. E vamos começar pela profilaxia, tá certo? Por quê, gente? Ora, o que é profilaxia? É um conjunto de medidas preventivas que evitam o aparecimento de doenças. Na medicina, no campo da medicina de uma maneira geral, nós trabalhamos com a medicina preventiva nesse sentido, né? De prevenir, de realizar determinadas ações que possam impedir que determinada doença se manifeste, no caso no corpo. Para nós, a questão da profilaxia das obsessões, já que a obsessão é uma doença da alma, essas medidas elas vão ter que ser trabalhadas no espírito. Mas a comparação ela é extremamente oportuna. A questão da prática da medicina preventiva humana, das doenças, das viroses. Quando a gente chega num determinado período do ano, tem uma campanha de vacinação contra a influenza, que é a gripe. Então, você tomando aquela vacina, você está se dando a oportunidade de criar anticorpos
que vai te impossibilitar de adquirir a virose. Então isso é a medicina preventiva. Então, se nós soubéssemos o quanto nós devíamos melhor trabalhar a prevenção em nossas vidas, em todos os sentidos, nós sairíamos lucrando e muito em relação ao nosso bem-estar, à nossa paz, à nossa tranquilidade, ao nosso estado de saúde do corpo, mental e espiritual. Então a obsessão é uma doença da alma e a profilaxia é de vital importância. Mas como que nós fazemos a profilaxia da alma? Como é que a gente se previne contra as obsessões? Eu acho que vocês têm ideia, né? Quem tem ideia se balança a cabeça. Como é que a gente pode prevenir de ser obsediado? Ninguém? Silvia? Bora ver então aqui. É na mensagem de amor trazida pelo Mestre que encontramos a nossa destinação. As experiências amargas que temos tido no passado indicam-nos ser esse o único meio de salvação. Salvação das moléstias da alma que se instalaram em nós. Assim, a única profilaxia eficaz contra a obsessão é a do Evangelho. É praticar o bem e ser bom. Tá? Reforma moral, né? Autoconhecimento, buscar as coisas de Deus, praticar o bem e ser bom. Então não tem como errar, minha gente. E praticar o bem e ser bom é pensar no bem, é dormir pensando bem, é acordar otimista, querendo fazer o bem, é vibrar constantemente em tudo aquilo que formos fazer de uma maneira boa, de excelência, das coisas boas que a vida nos proporciona. Quando nós nos imantamos, quando nós nos envolvemos com este clima, de olhar para a pessoa, mesmo que nós antipatizemos com aquela pessoa, mas nós sorrirmos, desejarmos aquela pessoa que ela encontre alegria e felicidade em sua vida, que ela prospere, que ela cresça espiritual. Nós estamos nos vacinando contra as agruras da vida que, diante do posicionamento dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, vão nos dar as companhias, quer sejam espirituais ou mesmo de irmãos que estão na reencarnação do presente conosco. Porque esta sintonia, esta localização do nosso desejo, da nossa vontade de querer o bem para o nosso próximo, mesmo em situações que sejam difíceis para aceitarmos a diferença alheia, mas isso é que vai fazer diferença, isso é que vai nos dar condições para a gente refutar, para a gente afastar de nós qualquer tipo de influenciação negativa, e as obsessões. Ainda sobre a profilaxia das obsessões, o nosso patrono Eurípides Barzanufo, no livro Sementes da Vida Eterna, que são autores diversos, psicografia de Divaldo Franco, ele diz que através do Evangelho, entretanto, encontramos o antídoto eficiente contra a sua proliferação, o amor. Então, com o Evangelho, nós temos um antídoto contra as obsessões
que esse antídoto é o amor. Quando nós temos um acidente ofídico, que é mordida por uma cobra peçonhenta, então nós temos um antídoto. Né? Esse antídoto ele é aplicado e a pessoa fica boa. Tá? Contra o envenenamento de produtos raticidas, nós temos a vitamina K, que é o antídoto universal. Na questão das obsessões, é o amor. É o amor que cobre a montanha de pecados. Né? É o amor que redime, que transforma, que burila, que eleva, que reconcilia, que une. O amor que harmoniza, que prospera, que fecunda, que faz nascer, renascer, viver. Então todos nós estamos neste mundo candidatos a este amor universal, esse amor de Deus, que vem ao nosso encontro, só pede de nós um pouco de boa vontade para aprendermos a usá-lo, a entendê-lo melhor em nossas vidas e praticá-lo. Então, se nós queremos evitar, que é o melhor que nós podemos fazer, é muito mais fácil, é muito menos dispendioso, muito menos dificultoso para o espírito, para a alma, se ele tomar medidas preventivas. Chegou aquela mágoa, chegou aquela nuvem sombria, apesar de que de vez em quando, né, Raimundo, a gente, mesmo assim, a gente sofre porque a gente tem um processo kármico que a gente carrega também. Né? Mas aí a gente vai passando por isso, provando e se sustentando, substituindo a sombra pela luz, a dor pela a saúde, o amor, etc, etc. Então aí a gente vai superando essas situações. Então é muito melhor do que nós sermos internados, ir para um hospital, ficar num quarto internado, sendo medicado, e a terapêutica para determinada situação de doença em nossa vida. A obsessão também, quando ela vem com toda a sua pujança, com todas as suas possibilidades, ela deixa muitas vezes a pessoa em situação de um desgaste físico e mental tão grande que é preciso meses de trabalho, de conscientização, de empenho da casa espírita, dos espíritos, dos irmãos que trabalham na desobsessão, da família, do familiar, do espírito obsediado, para que ele possa vir a recuperar sua saúde espiritual, sua saúde mental. Então, prevenção é o melhor investimento. Tratamento das obsessões. Então, vamos agora para a terapêutica. Terapêutica é um termo médico usado na medicina e que quer dizer tratamento. Quando a gente está doente, tem toda uma receita médica, um receituário para que a gente siga, que a gente se cure. Na casa espírita, no tratado das obsessões, nós vamos também aprender a fazer isso. E é de suma importância, de grande responsabilidade e uma caridade imensa que fazemos em acolher a dor alheia, em acudir a quem está passando por um sofrimento como o da obsessão. O trabalho das obsessões se iniciou com Jesus, indicando o excepcionismo todo o processo terapêutico a ser empregado dali por diante. Tá? Alguém se lembra qual foi a primeira reunião desobsessiva na qual Jesus foi o médium de Deus, o instrumento de cura do irmão que estava passando pelo processo? Alguém se lembra? Vamos lembrar nós, que eu também preciso ser lembrado a respeito. Já nós que trabalhamos com desobsessão, devemos nos espelhar naquilo que Jesus fala quando com seus discípulos no Monte Tabor,
muito bem explanado por Amélia Rodrigues no livro Primícias do Amor, em que ela nos conta detalhadamente como foi essa situação. Jesus sobe ao Monte Tabor com os discípulos, na majestosa noite em que ele se transfigura e que se materializa em espírito de Elias e Moisés. E há toda aquela confabulação entre os discípulos, que os discípulos pensavam que Moisés e Elias iam pernoitar, iam ficar ali com eles, não sabendo que ali estava acontecendo um fenômeno de materialização, em que Jesus conversava com esses dois ilustres personagens da antiguidade que nós conhecemos através da Bíblia. E aí então, ao amanhecer, Jesus convida os seus discípulos para descer até o pé do monte, para atender aos necessitados. Eu vou ler exatamente como a Amélia Rodrigues ela relata essa situação. Desciam Jesus, Pedro, Tiago e João das culminâncias do Tabor, onde comungaram com as excelências de Deus, ao encontro das baixadas espirituais das criaturas. Há pouco resplandecente, o Mestre estivera envolto por uma esfera de poderosa luz e dialogara com os venerandos antepassados do povo, Moisés e Elias. As emoções ainda não se aquietaram na horizontalidade do habitual, e a curva descendente das dores tomava forma chocante na terra das contingências humanas. No alto, a visão da vida verdadeira. Ao sopé, as angústias junto aos sofrimentos. Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E exortou Jesus com firmeza na voz, na qual a piedade se misturava à energia. Nesse momento, conta-nos detalhadamente Amélia Rodrigues, e é relatado também por outros, que um homem chega com um filho e suplica que o filho tinha problemas de epilepsia, e os discípulos de Jesus já tinham tentado curá-lo e não tinham conseguido. E aí Jesus se dirige ao irmão que estava em um ataque, os ataques ele babava, que era uma coisa muito feia. Não houve debate, tudo simples. A cena breve culminou no declínio do jovem, que ficara prostrado como morto, banhado por auge do suor, desfigurado. Então, de imediatamente, quando Jesus ordena para aquele irmão infeliz que estava subjugando aquele garoto, ele é retirado, né? Ele é socorrido e o irmãozinho cai desorientado no chão. O mestre, comovido, curvou-se, tocou a fronte do obsediado e o levantou com um gesto cativante. Era quase um menino. Sofria desde a mais tenra idade sob o jugo violento do impiedoso algoz desencarnado. As raízes do ódio nefando se perdiam nas sombras do passado, quando foram comensais da mesa farta, da loucura, e se enredaram em odienta cena de sangue. Agora, a lei soberana, que jungia o criminoso, não punida a justiça, respeitada, manifestava-se sobranceira. O parasito espiritual se emanara ao sofredor e reproduzia nele os esgares epilépticos em que se consumia, vítima de si mesmo, escravo do ódio. Na volúpia da vingança, atirava-o de encontro ao sol, ateava-lhe fogo às vestes, tentava afogá-lo, subjugava-o. Seu pai ouvira falar do Rabi e o trouxera. Então, assim Jesus, através da sua altivez espiritual, da sua magnitude, com todo o magnetismo que ele emanava, simplesmente usando a força do amor que ele carregava,
pediu, ordenou aquele ser que se retirasse, que deixasse em paz aquela criatura. Mas nós sabemos, através da explicação de Amélia Rodrigues, que havia ali um devedor, um irmão que reencarnara trazendo débitos grandiosos e que foi subjugado por essa obsessão terrível. Mas então assim, Jesus inaugura para nós o tratamento das obsessões, pedindo que para quem quiser fazer a mesma coisa que ele fez, se preenchesse de jejum espiritual, jejum da alma, um jejum moral, e que orasse bastante e sempre para se fortalecer. Né? É preciso jejuar e orar. É a expressão saída da boca de Jesus. Mas não o jejum de deixar de comer, ou comer mais ou menos, também, tudo é saudável. Mas é o jejum da alma, o jejum espiritual. O Espiritismo, portanto, orienta o tratamento das obsessões, abre novo entendimento acerca do obsessor e obsediado e demonstra o quanto é importante a participação do enfermo como condição básica para o êxito tentando, em qualquer tempo em que esse se realize. Então, com Jesus, com Kardec, com a doutrina espírita do Evangelho de Jesus, nós temos meios, nós vamos ter ferramentas, nós vamos ter como nos preparar, e nós vamos ter como preparar aqueles irmãos que adentram a casa espírita muitas vezes desesperados, sentindo-se perseguidos, sentindo-se angustiados, depressivos, em situações diversas. Então, através do estudo sistematizado, do entendimento, de tudo que a doutrina espírita nos traz a respeito das obsessões e da desobsessão, nós seremos realmente capazes de aliviar a dor dessas criaturas. O processo do atendimento para a desobsessão começa, nós sabemos sempre, com um atendimento fraterno. A pessoa chega à casa espírita, é recebida, é encaminhada para uma pessoa que vai atender, ouvir aquela criatura, dando todo um segmento para que ela seja auxiliada, ajudada na sua necessidade. Mas, por que autodesobsessão? Por que falar de autodesobsessão? Nós vimos, quando a gente falou de obsessão, que todo processo obsessivo começa, primeiramente, da pessoa que está sendo obsediada. Eu crio uma imagem mental, um processo emocional de uma auto-obsessão. Através dos meus recursos, da minha intelectualidade e das minhas virtudes ou vícios, eu vou disponibilizar em mim condições para que eu seja assediado, para que eu seja influenciado negativamente. Né? Então, nenhuma obsessão é porque determinada criatura, determinada, você quis simplesmente chegar perto de alguém e dizer, agora eu vou te fazer mal. Não, Deus não permite de maneira alguma que assim aconteça. Nada é por acaso. Então, se existe esse processo, é porque houve uma causa para que ele pudesse estar ali agora se manifestando como consequência daquela causa, efeito daquilo dali, tá certo? Da mesma forma da auto-obsessão, nós temos o poder de
começarmos a nossa autodesobsessão. Se estávamos infelizes, decepcionados, rancorosos, com crises de ciúmes, de vingança, de perseguição e ódio, uma situação que nós estejamos, nós podemos, então, para a gente melhorar o nosso quadro espiritual e emocional, começar a substituir esses sentimentos, a fazer uma busca interior, as razões para que eu seja feliz, para que eu seja saudável. Então eu vou encontrando condições dentro de mim para reverter essas situações infelizes. Isso aí ao começo da autodesobsessão. No que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente também é o agente da própria cura. Está lá em Grilhões Partido pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, quando nós recebemos uma pessoa, um irmão, com um problema desse de obsessão, em que ele está em situações que a gente vai ter que fazer uma anamnese, aquelas perguntas todas, né? E quando a gente vai dar o direcionamento, a gente coloca imediatamente o potencial da pessoa, a individualidade daquela criatura, como um fator relevante para a cura da sua doença espiritual. Então, o envolvimento desse ser, colocando responsável pela a sua melhora ou a sua piora, pela sua saúde, pela sua doença, é imprescindível. Então, não tem como deixarmos de analisar a situação por esse prisma. Na casa espírita, bem orientada, os trabalhadores conscientes de todas as lições espirituais que recebem, nós não podemos deixar a responsabilidade do irmão doente apenas nas mãos da casa espírita, dos espíritos protetores e dos médiuns. Tá? Nós temos que envolvê-lo, os familiares da mesma forma, porque faz parte de um trabalho complexo dentro de um conjunto que vamos assim dar prosseguimento através dos recursos espíritas. Então, cada um de nós é responsável, de uma maneira ou de outra também, pela nossa cura. Se eu não penso em ficar bom, se eu não tenho ideia de como buscar a minha saúde, se eu não me esforço o mínimo possível, né? Se eu não mudo a minha vibração, o meu entendimento, então não adianta eu vir receber o passe, a fluidoterapia, tomar água fluidificada, mas se eu não me modifico, se eu não me transformo. Então, a autodesobsessão é o ato de promover a própria pessoa a sua desobsessão, através da reforma íntima, tal como esclarece a doutrina espírita. É o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. O Espiritismo, a maior mensagem do Espiritismo é a libertação das consciências, a regeneração das consciências, é incentivar a reforma íntima dos seres. Então, a partir dessa premissa, a partir dessa expressão, nós podemos então já perceber, obviamente, que nas situações de irmãos que chegam doentes, eles precisam ser incentivados a buscar a sua reforma íntima. A primeira coisa a ser feita, portanto, é esclarecer ao paciente quanto a sua participação é fundamental para o tratamento. E nisso reside quase toda a possibilidade de êxito. Aí quem já
já foi atendido fraternalmente pelo irmão Guilherme, vai perceber que ele vai colocar de imediato que o tratamento espiritual para a necessidade daquela pessoa, ela vai estar embasada em 3 pilares: no corpo, na mente o espírito e no perispírito. Tá? E aí na parte do corpo ele diz que é médico, é o tratamento médico que tem que ser feito, o médico da humana. No perispiritual, ele diz que são eles espíritos que vão realizar o tratamento. Mas o mental do eu, do self da pessoa, é responsabilidade dela. Então ele pede logo, a primeira coisa que ele disse: eu quero que 50% do sucesso e da cura que possa vir a ter da sua situação é de sua responsabilidade. Então você vai ter que fazer isso. Então ele, de acordo com a necessidade daquele que está pedindo um auxílio espiritual, ele vai dizer o que é que a pessoa precisa, de acordo da situação de vida. E assim, às vezes ele passa 20 até 30 minutos dando vida, incentivando, motivando aquela criatura para ela tomar as rédeas de sua vida, ser dona do seu destino, ser otimista, ter fé, buscar, tudo é possível. Então ele sabe como se entender com essa situação. Jesus Cristo legou ao futuro a terapêutica indicada a qualquer caso de obsessão. E também a medida profilática, por excelência, imprescindível à humanidade de todos os tempos. Isso nós já... Quando ele diz, não tornes a pecar, lecionava a moralização interior da criatura, ensinando que não devia reincidir nos vícios. Pregava a autodesobsessão. Nós temos um amigo, é espírita, que ele tem um trabalho como médico espiritual e ele atende lá no Cabo de Santo Agostinho, lá perto de Recife. Ele nos contando uma vez que chegou um senhor para consultar. E esse senhor passava por vários processos no aparelho digestivo, né? Situações de desconforto, de azia, de úlcera. É uma situação que ele teve que pedir ajuda à espiritualidade da casa. E o médico espiritual receitou toda uma medicação homeopática para que ele usasse. Ele passou então a usar medicamento, ficou bom, normalizou. Passou muito tempo, ele retorna, choroso, triste, meu irmão, tudo voltou, o tratamento não deu certo. E aí o médium Frederico Menezes olhou, isso incorporado com o doutor, que eu não lembro o nome agora, do médico espiritual, olhou para a cara do irmão que se queixava e disse: meu irmão, o tratamento deu certo sim. O que não deu certo foi não tornes a pecar. Porque depois que o senhor se viu com a sua saúde, o seu aparelho digestivo normal, o senhor voltou a comer o quê? Ah, mas minha panelada, feijoada, etc. Ele não tinha estômago, intestino para esse tipo de alimentação. Era para ele ter se conscientizado. Então imagine nós em nossas vidas, muitas vezes, chegamos na casa espírita, fazemos o tratamento, a fisioterapia, das obsessões, ficar tudo bem, e depois a gente volta a fazer as mesmas coisas que estava fazendo antes, quando nós adoecemos, né? E aí retorna, e aí fica num ciclo vicioso. Então, se não houver
essa recomendação de Jesus em nossas vidas, né, não vai adiantar muito. Quanto à primeira entrevista com o obsediado, com a família, quando a orientação inicial para o seu caso, faça início também ao seu processo de reeducação, motivando, estimulando a se modificar interiormente, fornecendo noções do quanto o Espiritismo dispõe para ajudar. Então, essa é a situação que nós encontramos quando nós recebemos irmãos. Motivar, estimular, acompanhar, dar força, isso faz parte do processo. Tá? O valor da prece. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para desenvolver seus propósitos maléficos ou obsessores. Então, tem um atendimento, né, já vai se fazer um encaminhamento. Muita gente vem trazendo um irmãozinho num processo obsessivo, ou a pessoa mesma num processo obsessivo, e acha que é o médium, que é o espírito que tem que fazer as preces. Simplesmente. Chega aqui, relata a minha situação e vocês resolvam. Não. A pessoa tem que ser partícipe desse processo. Assim como ela tem que fazer a sua reforma íntima, se modificar, ela também tem que aprender a orar, ela também tem que aprender a meditar, ela tem que elevar os seus pensamentos para Deus. Tá? A necessidade da reforma íntima. Na pergunta 479 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Os Espíritos dizem que sim, é um poderoso auxílio. Tá? A prece bem sentida, a prece elevada, tá? é eficiente. Mas aí, bem aqui ele vem disso. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, se é de meu hábito algum tipo de vício que me causa dissabor, então eu tenho que evitar isso. Pode ser vícios materiais ou vícios espirituais, vícios da alma. Né? Se é o orgulho, se é a pretensão, se é a falta de humildade, se é o egoísmo exagerado, me incapacita de olhar a dor alheia, de sair de mim em busca do meu próximo, se é a maledicência, se é a cupidez, se é uma série de situações da vida que a gente vive. Se nós não modificarmos isso, a gente está orando, muitas vezes orando, né, verbalmente, com o pensamento, já pensando o que a fulana está fazendo. Às vezes muita gente sai na rua, orando na rua, mas é olhando quem passa, vigiando a vida de quem passa. Isso não resolve, né? É preciso juntarmos a prece com a ação positiva, construtora, transformadora na alma. A gente tem que ter posicionamentos bons, como já nos falou aqui. A ação do pensamento. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Gente, o pensamento é o primeiro mecanismo. A gente pensa, a gente verbaliza, a gente cria as emoções, né? A gente fundamenta essas emoções, a gente pratica, ou seja, a gente plasma aquilo que a gente pensa. A gente constrói com o pensamento. Imagine vocês, o canal, a antena parabólica que nós somos, quando nós estamos pensando, emitindo pensamentos, né? Aqueles pensamentos nada saudáveis, aqueles pensamentos que a gente diz são cabulosos, né? Cabeludos. Dá até medo a gente dizer o que a gente pensa. Se a gente pudesse
Apesar que nem tudo que a gente pensa, a gente interioriza. Isso é importante. Mas aqueles pensamentos que a gente vai interiorizando, somando em nós, esses são extremamente perigosos. Então a ação do pensamento é essencial para que a gente possa mudar a situação da obsessão. Pensar com otimismo, com esperança, com realização, praticar o pensamento através do bem, isso modifica. Da qualidade do pensamento que emitimos, que cultivamos e que recebemos dos outros, aceitamos ou não está o mistério da saúde ou da doença, da paz ou do desequilíbrio. Então isso daqui é muito importante, muito importante. Às vezes a gente não sabe como começou, mas começou com aquele pensamento de vingança, de ódio, porque alguma coisa feriu o nosso orgulho, porque alguma coisa atrapalhou meus planos, porque eu sou egoísta demais de não aceitar que o outro tem direito de realizar e fazer, viver da maneira como quer. Aí nós queremos subjugar a vontade alheia. E a gente vai criando, com essa força do pensamento, um canal atrativo, poderosíssimo, que nos leva para a doença da alma, o processo obsessivo. Então, se a gente quer paz, se a gente quer saúde, temos pensamentos de paz, pensamentos saudáveis, equilibrados. A obsessão é, pois, o pensamento a transitar e a sintonizar nas faixas inferiores. A obsessão, isso aí define, é o pensamento a transitar. Nos umbrais, o que é que acontece nos umbrais? A gente conversava aqui na terça-feira, com a Emanuel, contando para ele as situações. Nos umbrais nós vamos ver pessoas que estão em determinado lugar ligados pela sensualidade, pela sexualidade desequilibrada. Essas pessoas foram para lá porque pensavam, quando estavam na terra, só naquelas coisas. No sexo, sem responsabilidade, vivenciavam orgias, vivenciavam o despudor, uma série de situações. Aqueles irmãos que partem por overdose, uso de drogas, de todo tipo, se encontram também reunidos, afinizados pela força atrativa do pensamento, da vontade que eles carregam. Aqui na Terra nós nos unimos pelas nossas vontades, pelo que nós pensamos. A desobsessão, ao invés, é a mudança de direção de pensamento para rumos novos e construtivos. É a mudança do padrão vibratório sobre o fluxo da mente, que optou pela frequência mais elevada. Então, gente, nós estamos pensando numa velocidade que ninguém nem imagina. Mas aqueles pensamentos que a gente acha que são tormentosos, pesados, aqueles que vão definir alguma coisa em nossas vidas, eles podem ser trabalhados. Então, eu me apercebi disso. Entre no silêncio, faça um evangelho, faça uma prece, uma reflexão, meditemos 10, 15, 20 minutos para nós substituirmos esses pensamentos por uma frequência melhor, mais elevada. Vou correr aqui. O poder da vontade. Sem esse poder, sem a vontade, nós não somos nada, nós não vamos para frente. Nós não conquistamos, nós não construímos, nós não transformamos. Sem o poder da vontade, nós não modificamos nossos destinos. Na verdade, pensar é importante. Todo pensamento ele é força, que modifica, é estrutura. Mas a persistência, a força de vontade, de manter aquele pensamento, eu quero mudar, eu quero ser feliz, eu quero ter saúde, eu quero ter equilíbrio, nós vamos conseguir através da vontade. Então, na vontade do nosso próprio eu está o controle que dirige a energia mental, encaminhando para determinado mundo.
Embora a mente venha sintonizar com os pensamentos emitidos por outras pessoas, a vontade pode impor disciplina, dirigindo e mantendo firmes o pensamento na direção do bem. Então nós temos como controlar, e é através da força de vontade. A vontade é, pois, o comando geral de nossa existência. Ela é a manifestação do ser como individualidade, no uso do seu livre-arbítrio. Temos a liberdade de escolher, de optar, mas só faremos quando usarmos a vontade. Então eu tenho vontade de fazer isso. É bom, é útil, é saudável, vai fazer bem. Se não queremos para o outro, né, se desejamos para nós de maneira saudável e benéfica, então façamos. Mas se não, tenhamos esse controle íntimo, não vamos realizar, né? Porque é a vontade que determina a nossa liberdade de escolha. Tá certo? Isso faz parte do processo do tratamento exaustivo, entendermos isso aí. A terapia da caridade, que é uma recomendação. Os espíritos obsessores, quando veem a transformação moral, quando veem o seu perseguido praticando o bem, praticando a caridade, ficam envergonhados de estarem fazendo mal para aquela criatura. E se redimem, se transformam da mesma forma. Né? Porquanto, de Jesus, porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Então essa recomendação, quem quer verdadeiramente seguir o espaço de Jesus, é mais do que atual. Não adianta nós louvarmos, gritarmos o nome de Jesus e a gente não realizar aquilo que Ele pede para nós. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles nos alerta: ameniza tuas provações, ajudando outros sob a dolorosa cruz de provações sem nome. Há fome de amor perto do teu leito de queixas. Então, isso é muito profundo, isso é muito importante. A gente às vezes se vitimiza tanto, a gente se acoberta de lamentações, de queixas, né? Tanta reclamação, a gente é um verdadeiro outdoor de queixas, e a gente só vai adoecendo, porque esse mal-estar que a gente cria em nós atrai, multiplica, soma, né? Nos diz o benfeitor Bezerra de Menezes que foi convidado para ir visitar uma situação peculiar de um asilo, de um abrigo para meninas que sofriam do fogo selvagem. Né? O fogo selvagem é uma doença impiedosa, muito dolorosa, que causa uma espécie de eczema, uma ardência, parece um fogo queimando e virando chagas no corpo da pessoa. Segundo a espiritualidade, é uma doença kármica que praticamente está deixando de existir, né? Assim como o mal de Hansen foi uma doença kármica. Então, esse asilo abrigava várias meninas. O fogo selvagem, quando chegava à noite, quando anoitecia, parecia que a reação do corpo aumentava, provocando mais calor, mais ardência, mais desconforto, né? Tornando mais dolorido o fenômeno da doença no corpo daquelas criaturas. E elas não conseguiam dormir, elas se lamentavam, elas choravam. E aí Dr. Bezerra de Menezes disse: observem, ele estava em treinamento espiritual com outros seres, observem aquela garotinha. E ela tinha no canto uma garotinha deitada, também com o mal, com o fogo selvagem, que ela se levantava, pegava um abano, ia de cama em cama, e ela refrescava, abonando o calor, a ardência da doença. E aos poucos,
aquelas criaturas do adormecimento. Mas não é só isso. O Dr. Bezerra de Menezes diz assim: vejam a força da caridade, vejam a força do amor, vejam o desprendimento quando esquecemos as nossas queixas e as nossas dores para auxiliar quem está passando por necessidades iguais ou maiores. E aí ele faz com que o sistema fisiológico da menina fosse mostrado e substâncias químicas propícias para anestesiar a dor eram elaboradas e espalhadas pelo organismo da garota, fazendo com que ela, depois de toda a tarefa de amenizar a dor alheia, retornasse e dormisse sem sentir dor nenhuma da própria dor, da doença que ela também carregava. Então imagine, né, o poder da caridade, o poder do amor. Os recursos espíritas, né, que nós sabemos, na casa espírita, no atendimento das obsessivas, nós vamos ter as reuniões das obsessivas, nós vamos ter o passe, a fluidoterapia, a água fluidificada, o Evangelho de Jesus. Todos são recursos que nós disponibilizamos, né? A conversação fraterna, o encaminhamento para que a pessoa possa se reabilitar do seu flagelo. Esclarecimento obsidiado. O obsidiado ele precisa receber informações. É no atendimento fraterno que isso acontece. Mas pode sucessivamente, de acordo com a necessidade, ter um acompanhamento. Falar a respeito da sua problemática, incentivá-lo, motivando para que ele vá em frente, persista no tratamento, buscando a renovação do seu eu, buscando a água fluidificada, a fluidoterapia, tudo que for necessário para que ele possa melhorar. Assim também como dos seus familiares. O esclarecimento será feito através de conversações, de reuniões adequadas, de palestras, né? Nós já vimos isso daí. Outros recursos são recomendados: a fluidoterapia. A fluidoterapia vai haver a junção de fluidos espirituais com fluidos médios para um tratamento de maneira específica ou geral no processo do paciente. O Evangelho no lar nós recomendamos a pessoa, se ela quiser, se ela aceitar fazer o Evangelho, é bom, é salutar, é importante, é auxiliar para o processo de melhora do familiar, do ente querido que está passando por aquela dificuldade. Às vezes a casa espírita disponibiliza, algumas casas espíritas, de introduzir o Evangelho no lar na casa da pessoa. Então, vai uma equipe e realiza o primeiro Evangelho lá, tá bom? Isso daí é outra recomendação. Orientação à família do obsediado. O processo de obsessão, ele não é exclusivista. Não é porque o Luiz Carlos está passando por uma obsessão que a mãe, a família do Luiz Carlos, a esposa, os parentes do Luiz Carlos não precisam estar envolvidos. É essencial que estejam envolvidos, porque é uma maneira de ambas as pessoas, o grupo familiar, se melhorarem espiritualmente, auxiliando a recuperação do seu ente querido. Para finalizar, nós, se realmente não queremos passar por nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de constrangimento dentro da obsessão, a gente desenvolve a desobsessão natural, que é encontrar Jesus, né? É a libertação do passado, dos erros que nos aprisionam, como pesadas grilhetas, libertação de nós mesmos. Encontrar Jesus realmente significará a mudança radical na intimidade do nosso ser. Será a reforma interior definitiva do nascimento de um homem novo que veio finalmente à luz daquele que é a luz. Isso é uma recomendação de Euripides Barçanufo também. Então a desobsessão natural só vai acontecer quando naturalmente nós vivermos como seres reformados moralmente, tendo na nossa intimidade o único desejo de praticar o bem e de vivenciarmos a lei de amor. Enquanto ainda estivermos de uma forma egoísta, orgulhosa, maldosa, perseguindo, alienando, obstruindo,
favorecendo a desgraça alheia, infelizmente nós vamos estar nos capacitando para a dor, o resgate, o sofrimento, e que os nossos irmãos, que são irmãos, não são simples obsessores, são instrumentos da justiça, instrumento dessa justiça maravilhosa, que diz a cada um segundo suas obras. Então quero agradecer a paciência de vocês, muito obrigado, feliz retorno aos seus lares, e que Jesus dê a sua luz, o seu amor, o seu manto de paz e harmonia. Muito obrigado.